O que é o sono? Por que nós sentimos a necessidade de dormir? Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Curiosimed. Eu sou o Jefferson, estudante de Medicina na Universidade Federal do Paraná e venho aqui para vocês trazer um assunto que é do interesse de muitos de vocês, o sono. Principalmente nessa época de quarentena, né? Muitos estão tendo problemas com horários de dormir e horários de acordar e coisas do tipo. Então vamos conversar um pouquinho até que ponto isso é bacana, até que ponto isso causa algum efeito para nós. Mas então, o que é o sono? Por que nós sentimos a necessidade de dormir? Muitos de vocês provavelmente acreditam que o fato de nós dormirmos venha de uma necessidade de recuperar a energia gasta ou descansar, no caso, né? Mas não é bem uma verdade. Em estudos mostram que o fato de você gastar mais energia no dia, ou seja, se você assistiu TV o dia inteiro, teve um dia mais tranquilo, ou se você fez exercícios físicos num dia, teve um desgaste energético maior, uma coisa não implica que você vá dormir mais tempo do que em outra situação. Ou seja, uma pessoa que gasta mais energia não necessariamente vai dormir mais tempo do que uma pessoa que gasta menos energia. Inclusive, em média, dormem o mesmo tempo. Além disso, para recuperarmos a energia, descansarmos no caso, a gente não precisa necessariamente dormir. A gente pode dar uma deitadinha, ou então simplesmente sentar no sofá, assistir uma TV, controlar nossa respiração e nós vamos descansar. Então, estudos ainda não sabem muito o porquê nós dormimos, mas sabemos que é uma necessidade sim. Então, a teoria mais aceita do motivo pelo qual nós dormimos é a de que nós dormimos para economizar energia. Por quê? Isso vem lá dos tempos da caverna, porque naquela época nós usávamos o dia para poder caçar e durante a noite nós nos escondíamos de animais predadores, em cavernas ou o que quer que fosse. Isso seria um tempo em que não haveria produtividade, de certa forma, porque não estaríamos caçando para poder recuperar energia ou para poder conseguir um combustível para nós mesmos. Então, neste caso, nós vamos descansar, certo? Mas não é descansar, é economizar energia. Nós vamos dormir no sentido de diminuir o metabolismo, diminuir o gasto energético, diminuir a temperatura corporal, a atividade cerebral que gasta muita energia, grande parte, 1/5 da nossa energia vai para a atividade cerebral. Então temos todos esses fatores que fazem com que a gente gaste menos energia, já que não seremos produtivos de certa forma, correto? A exemplo disso temos os ursos, que eles hibernam, certo? E seria isso uma forma de economia de energia, ou seja, os ursos caçam e comem durante o verão, quando eles acumulam toda a energia, e no inverno, onde eles vão ter menor disponibilidade de alimento, mais dificuldade para se movimentar, teria mais gasto energético para poder andar no frio, para poder aquecer o próprio corpo, eles hibernam. Então eles gastaram a energia durante o verão para poder acumular energia suficiente de durar todo o inverno. É uma estratégia de economia de energia. Seria o mesmo raciocínio do nosso sono. Por isso seria uma economia de energia. Além disso, como Matthew Walker mostra no livro While We Sleep, nós temos 3 fases do sono. A fase de sono leve, a fase de sono profundo e a fase de sono REM, que é a Rapid Eye Movement, que seria o momento em que nós fazemos as conexões, ou seja, na fase de sono profundo é quando nós recuperamos a informação que nós aprendemos durante o dia, que nós tivemos durante o dia. A fase do sono leve seria a fase do sono de aprendizado, em que nós vamos aprender as coisas, pegar as informações e fixar elas em algum lugar. E a fase do sono REM seria a fase em que vamos pegar essas informações que estão soltas e conectá-las, para então, assim, fazer o aprendizado,
Ou seja, o sono tem uma participação extremamente importante no aprendizado. Se você precisa estudar e está virando a noite para fazer uma prova ou para estudar, você está fazendo isso da forma errada, porque o sono ele é extremamente importante na fixação do conhecimento. Outra informação que nós temos a respeito do sono é o fato dele ser uma atividade cíclica. Ou seja, a cada 24 horas nós temos necessidade de dormir ao menos uma vez. Além do sono, temos outras atividades que são cíclicas, como comer, como ir ao banheiro, o próprio ciclo menstrual. Só que algumas delas elas se repetem diariamente, a cada 24 horas. Nós chamamos isso de um ciclo circadiano. E este ciclo ele tem algumas coisas que fazem com que ele seja regulado. Ou seja, o fato de você ter um horário para comer, mais de um horário no caso no dia, um horário para dormir, isso tudo é regulado e nós também podemos desregular. Como mostra no livro 100 bilhões de neurônios do Roberto Lente, existe um estudo feito com drosófilas e com camundongos em que mostrou que eles têm genes temporais, que seriam genes que regulam o horário. Esses genes, eles não se sabe em que células exatamente eles agem e como exatamente eles agem, mas nós sabemos que eles existem e que eles agem de alguma forma em células no nosso corpo e principalmente no nosso sistema nervoso central. Em um outro estudo feito com pessoas voluntárias, em que elas foram restritas à informação sobre que horas eram e se era dia, se era noite, essas pessoas tinham um ciclo que era um pouco variável, às vezes mais que 24 horas, às vezes menos que 24 horas, mas elas tinham um ciclo. E no que isso foi importante para notar? Foi que, além do aspecto genético que nós temos no ciclo em si, no ciclo circadiano, nós também temos um aspecto ambiental, ou seja, algo no ambiente, no fato de ser dia, de ser noite, influencia no nosso corpo. Mas o que seria isso? Nos nossos olhos, mais especificamente na retina, nós temos células que são capazes de identificar o estímulo luminoso e elas são mais sensíveis ao estímulo luminoso azul. Tanto que quando nós temos estímulos luminosos de televisores, de aparelho celular, nós temos mais dificuldade em pegar no sono, porque esses estímulos eles são muito mais facilmente captados por essas células. Inclusive, em muitos celulares nós temos um modo descanso de tela, que é um modo que a tela fica um pouco mais amarelada. Provavelmente vocês já notaram isso. E esse estímulo ele é enviado para o hipotálamo, que tem vários núcleos, e um deles especificamente, que é o núcleo supraquiasmático, é um núcleo que ele é capaz de enviar o estímulo para uma glândula chamada glândula pineal. E esse estímulo, que ele vai receber a informação da luminosidade e vai enviar um estímulo para a glândula pineal. Se ele tiver muita luminosidade, ele vai suprimir a glândula pineal no sentido de produção de um hormônio chamado melatonina, que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar. Melatonina ele é o hormônio que ele vai estimular ou suprimir o sono. E se nós temos uma produção mais alta de melatonina, nós vamos sentir mais sono. Se nós temos uma produção mais baixa, nós vamos sentir menos sono. E essa produção ela vai ser dependente de estímulo luminoso, inclusive. Essa ação foi comprovada com um experimento de laboratório que foram feitos com ratos de laboratório, em que eles danificaram o núcleo supraquiasmático nesses ratos e eles começaram a ter sono ou não ter sono em horários completamente aleatórios. Ou seja, esse estímulo no núcleo supraquiasmático é essencial para o estímulo da produção de melatonina e para que a gente tenha um ciclo circadiano bem definido. Em contrapartida, também mostraram que se você pegasse de um rato A esse núcleo e implantasse no rato B, o rato B teria um ciclo circadiano não igual ao que ele tinha antigamente, mas igual ao que o rato A tinha, mostrando mais uma vez que ele não é dependente só do ser em si, mas ele é dependente muito do núcleo em si, daquela estrutura anatômica do hipotálamo.
Então, com isso, a gente pode notar que existem pessoas que têm vários tipos de ciclo e pessoas que têm hábitos mais diurnos e pessoas com hábitos noturnos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas, em questão aos hábitos noturnos, eles são tão saudáveis quanto hábitos diurnos ou eles causam algum prejuízo? Em um estudo feito na Inglaterra com aproximadamente 500 mil de pessoas, eles separaram em grupos essas pessoas. Grupos de pessoas que tinham hábitos diurnos, grupo de pessoas que tinham hábitos noturnos. Nesses grupos, eles já puderam notar que pessoas com hábitos noturnos tinham maior propensão a fumar, beber café, a hábitos que são considerados não muito saudáveis. E pessoas com hábitos diurnos tinham menor propensão. Além disso, pode-se notar que em pessoas com hábitos noturnos morrem 10% mais jovens do que pessoas com hábitos diurnos. Ou seja, em geral, você vive menos quando você tem hábitos noturnos. E isso não sou eu que estou dizendo, foi uma pesquisa científica feita com um número bem considerável de pessoas. Também, segundo especialistas, pessoas com hábitos noturnos têm maior propensão a se alimentar pior, a fazer menos exercícios físicos. Elas também têm uma menor produção de vitamina D, já que elas têm menos acesso à luz solar, sendo a vitamina D tendo uma importante atividade como anti-inflamatório e antidepressivo. Pessoas com hábitos noturnos também têm tendências maiores a desenvolver depressão, visto que pessoas que vão ter hábitos noturnos, elas, em geral, vão estar mais isoladas em comparação a pessoas com hábitos diurnos, já que elas muitas vezes vão estar em seus quartos, elas não vão estar em horários de funcionamento, com menor contato social. E isso tudo auxilia para que a pessoa desenvolva a depressão em si. Mas também existem muitas situações em que a pessoa ela acha que ela tem hábito noturno, mas na realidade ela sofre de insônia. De acordo com o DSM-5, que é o Dicionário de Saúde Mental que está na 5ª edição, nós temos 3 tipos de insônia. A dificuldade em entrar no sono, em pegar no sono, a dificuldade de manter o sono e a dificuldade de retomar o sono uma vez que você acordou no meio da noite ou no final já do seu sono, mas ainda não está com o seu sono completo e você tem a dificuldade de voltar a dormir. Isso acontece muito com idosos. E o que a insônia traz como problema e qual a consequência de tudo isso? Em geral, pessoas com insônia elas vão ter maior cansaço durante o dia, elas vão ter mais irritabilidade, dificuldade em concentração, diminuição de reflexos, sendo que isso varia muito com o grau de insônia que a pessoa tem, já que o sono também ajuda, como eu expliquei anteriormente, o aprendizado. Então você terá muita dificuldade em memorizar as coisas, terá mais falha em memória, terá mais dificuldade em aprender as coisas também. E lembrando que isso também vale para hábitos noturnos, porque você tem uma piora na qualidade do sono quando você tem hábitos noturnos. Então você vai ter essas consequências também, só que muito mais brandas do que uma pessoa com insônia, dependendo do grau da insônia, que pode ser de grau leve até um grau mais considerável, significativo. Como nós sabemos também que, além de pessoas com hábitos noturnos, nós temos pessoas que trabalham durante a noite por necessidade, não home office e preferir trabalhar por produtividade à noite, mas porque, por exemplo, trabalha como porteiro ou trabalha em um hospital como enfermeiro, médico, e não é tão fácil manter o sono regular, busquem pelo menos ter um sono saudável, um sono bom o suficiente. E em casos de dificuldade, sempre lembrar que há necessidade de buscar auxílio médico, sim, porque é um problema de saúde, não é luxo o sono bem dormido, digamos assim. Correto, gente? Então, muito obrigado. Quem puder, deixa um like. Pode seguir o canal também. Vou buscar postar quinzenalmente, mais ou menos, vídeos. E se tiver algum vídeo do interesse de vocês, escreve aqui embaixo nos comentários, beleza? Obrigadão.